Olá, espero que estejam todos bem em casa, se cuidando, até que esse momento difícil passe e vai passar e logo nós estaremos todos juntos novamente. Essa é a nossa primeira aula de língua portuguesa, uma experiência nova e a gente vai melhorando aos poucos. Para isso, espero contar com a participação, com as sugestões de vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de dar algumas orientações, que nas nossas aulas, vocês sempre preparem os materiais de vocês, o livro, o caderno, lápis, caneta, borracha, e vocês podem ir pausando a aula à medida que for necessário, para poder rever uma explicação. Eu vou começar tentando retomar o conteúdo que nós estávamos trabalhando nas nossas aulas. Então, nas nossas aulas anteriores, nós havíamos estudado alguns gêneros textuais. Nós já havíamos estudado o artigo de opinião, a notícia jornalística, a escritura da notícia e o anúncio de propaganda. Então, eu vou até retomar o nosso objetivo das nossas aulas anteriores. Está anotado aqui e vocês têm anotado no caderno de vocês, que foi o que nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos, o nosso objetivo nas nossas aulas passadas foi compreender a estrutura e o contexto de produção da notícia na web com o emprego de hiperlinks e tags. Porque a gente tinha visto o artigo de opinião, notícia jornalística, mas agora a gente está estudando especificamente a notícia, como ela é publicada na internet, que vocês têm familiaridade, já estão acostumados a usar a internet, a clicar nos links, já conhecem as tags, as hashtags, então a gente estudou um pouco isso nas nossas aulas passadas. Aí nós lemos, só recapitulando, nós lemos aqui no livro, na página 108, nós lemos essa notícia jornalística aqui sobre a descoberta de um dinossauro e nós respondemos algumas questões de compreensão leitora. E nós vimos, por exemplo, que assim como nas notícias publicadas em jornais, impressos, em revistas, as notícias na internet utilizam os mesmos recursos, utilizam fotografias com legendas, utilizam os infográficos, que são aqueles quadros que têm ilustrações e têm informações às vezes resumidas ou mais detalhadas sobre o tema daquelas notícias, sobre os temas das reportagens. Então, nós vimos isso na nossa aula passada. E que as notícias também, que são publicadas na web e na internet, elas têm uma outra característica. Elas trazem os links ou hiperlinks. Esses links geralmente são links, são palavras que são marcadas dentro do próprio texto, né? Geralmente em azul, e se você clicar lá, você vai encontrar ou mais outras notícias relacionadas sobre aquele tema, ou alguma informação que complementa o tema daquela notícia. Vocês veem também que geralmente no final das notícias, do lado ou no final das notícias, tem aqueles ícones das redes sociais, como o Facebook, como o Twitter, como o Instagram, que se você clicar, você pode compartilhar aquela notícia em algum local, em alguma rede social. Você pode também compartilhar por e-mail, por WhatsApp, e você pode deixar um comentário. E além dos links ou dos hiperlinks, a gente tem as tags ou hashtags, que são palavras que sintetizam, que resumem, às vezes, o assunto que está sendo tratado ali naquela notícia e naquele texto, e que é uma maneira de você saber, de você não só acessar outros textos que estão falando daquele mesmo assunto, como de você ficar sabendo quais são os assuntos que estão sendo mais discutidos, mais publicados, na internet, na web, durante um determinado período. Então, você clica lá na hashtag, né, que é o sinalzinho lá do jogo da velha, e daquela palavra, que você vai achar uma série de outras publicações sobre aquele mesmo assunto. Então, é o caso que a gente vê agora, nessa situação do coronavírus. Você pesquisa a hashtag lá do coronavírus, e você vai encontrar uma série de publicações a esse respeito.
Bom, então dito isso, vamos passar agora ao conteúdo dessa aula, né? Essa aqui eu estava apenas recapitulando um pouco do que nós já estudamos. Nós vamos continuar trabalhando com esses textos, vamos trabalhar com outros e vamos estudar agora, já que a gente já fez algumas atividades de compreensão leitora, nós vamos passar para análise linguística. Então, nós vamos estudar, dentro desse texto jornalístico e de outros textos, os adjetivos. Então, eu vou ler aqui o objetivo dessa nossa aula. Eu vou passar para vocês no arquivo o objetivo, que vocês podem copiar no caderno de vocês. E o objetivo dessa nossa aula é compreender a função dos adjetivos e locuções adjetivas para a construção do sentido dos textos. Aí você me pergunta, professora, mas para que eu preciso saber o que é adjetivo? Nós precisamos saber um pouco, né, da análise linguística, um pouco da gramática, para a gente poder se expressar melhor, quer seja oralmente, né, no nosso cotidiano, nas nossas conversas, quer seja por escrito. Então, você conhecer a nossa língua ajuda você a utilizar melhor a língua, na língua portuguesa, para poder se expressar. Então, logo vocês vão entender a razão da gente estudar os adjetivos. Então, eu vou propor a vocês que peguem, então, o livro de vocês, aí na página 114, e nós vamos fazer, eu vou fazer com vocês aqui, junto com vocês, esse primeiro exercício, para dar uma explicação para vocês sobre o que é o adjetivo. Vocês já estudaram o adjetivo em outros anos, mas então nós vamos recapitular. Então, vamos fazer juntos esses exercícios aqui. Então, vamos lá aqui na página 114. Da notícia, cientistas apresentam o maior dinossauro do Brasil, releia. Então, é um fragmento daquela notícia que tem no livro, que a gente leu nas aulas passadas. Os titanossauros eram dinossauros herbívoros com o corpo bem desenvolvido, o pescoço e a cauda muito longos e uma cabeça relativamente pequena. Eles habitaram o mundo durante o período Cretáceo e eram muito abundantes no supercontinente Gondwana, que no passado reunia as massas continentais de América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártica. Então, esse aqui é um trechinho do texto que nós lemos. Sempre falo para vocês acompanharem o vídeo, ouvirem, assistirem e também pegar o livro e acompanhar a leitura aí no texto, no livro de vocês. Então, vamos ver a letra A. Nesse trecho, que termo indica o tipo de alimentação dos titanossauros? Copio no caderno. Então, ele está pedindo para você procurar no texto a palavra que está qualificando o titanossauro. Então, logo no começo a gente vai encontrar esse termo. Os titanossauros eram dinossauros herbívoros. O que são herbívoros? São os dinossauros que se alimentam de vegetais, não de outros animais, quer dizer, eles não são carnívoros. Então, a palavra que a gente tem aí, que indica, né, o tipo de alimentação dos titanossauros, é essa palavra aqui, herbívoros. E herbívoros é um adjetivo. Vamos passar aqui para a letra B. Que termo caracteriza o momento em que os titanossauros viveram? Transcreva-o no caderno. Aí a gente retoma novamente o texto e vai encontrar aí no segundo período essa informação. Eles habitaram o mundo durante o período Cretáceo e eram muito abundantes no supercontinente Gondwana. Então, olha só, qual que é o termo que mostra o momento em que eles viveram? É o termo Cretáceo. Foi no período Cretáceo. Provavelmente nas aulas de história vocês estão estudando os períodos do planeta Terra, as fases de formação, e vocês provavelmente viram aí o período Cretáceo. Se não estudaram, ainda vão estudar. Então, essa é a palavra que qualifica o termo período. Então, é um outro adjetivo. Letra C.
Quais substantivos as palavras indicadas nas respostas A e B caracterizam? Eu até já respondi, né? Na letra A palavra herbívoros está qualificando, caracterizando os dinossauros. E na letra B, a palavra Cretáceo está caracterizando a palavra período. Aí a letra D. Qual é a importância dessas caracterizações para o leitor da notícia? A importância dessas caracterizações é que o leitor fica sabendo exatamente quais são esses dinossauros e quando eles viveram. Então, por exemplo, não é qualquer dinossauro, eram os dinossauros herbívoros. Então, não era, eles não viveram em qualquer período, mas no período Cretáceo. Então, essas palavras são importantes porque elas dão exatidão, elas dão precisão à informação, à notícia. Vamos imaginar a seguinte situação: você tá na rua, caminhando com a sua mãe, com o seu pai, com alguém da sua família, e você quer mostrar a ela uma casa. Aí você fala, olha aquela casa. Mas que casa? Ah, a casa azul. Então, essa palavra azul que caracteriza casa é um adjetivo. Então, você dá uma informação precisa que permite que a pessoa se localize e saiba de que casa que você está falando. Então, é esse objetivo, tanto na nossa linguagem, né, na nossa fala, no nosso dia a dia, quanto nos textos, dar essa informação precisa é a função do adjetivo. Certo? Bom, então, continuando aí nós vamos acompanhar no livro, vocês têm esse quadrozinho verde, né? Anote aí, que está explicando justamente o que são os adjetivos. Então, os adjetivos são palavras que caracterizam substantivos, atribuindo-lhes noções de qualidade, condição, julgamento, estado, etc. Então, você tem os adjetivos, que são aquelas palavras que caracterizam, dão qualidades ao substantivo. Mas, professora, eu não lembro mais o que é substantivo. Então, vamos lembrar, a gente vai sempre recapitular as classes gramaticais. Os substantivos são aquelas palavras que dão nome às coisas, que dão nome ao mundo, né? Então, por exemplo, eu estou vestindo aqui uma blusa, eu me chamo Cássia, aqui tem uma planta, ali tem livros. Então, todas essas palavras que dão nome às coisas e às pessoas são substantivos. E você tem também aqueles substantivos que dão nome aos sentimentos, que dão nome às sensações. Então, por exemplo, alegria, né, é um substantivo abstrato. Tristeza é outro substantivo, animação é um outro substantivo. Então, você também tem os substantivos comuns e os substantivos abstratos. Depois nós vamos, mais adiante, recapitular um pouco mais isso. Então, o adjetivo é aquela palavra que vai caracterizar, que vai especificar, que vai modificar o substantivo. Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem no grupo, uma mensagem privada no WhatsApp. E aí, continuando o nosso conteúdo. Aí, logo embaixo, você vai ter algo que explica um pouco mais que a qualificação, a caracterização das palavras, dos substantivos, não é feito por uma palavra só, às vezes. Às vezes você tem mais de uma. Então, por exemplo, em alguns casos, nós temos as chamadas locuções adjetivas. Então, eu vou ler com vocês um outro trechinho aqui, né? E nós vamos identificar e ver o que é a locução adjetiva. O maior dinossauro já encontrado no Brasil foi apresentado ao mundo nesta quarta-feira, 5 de outubro, por pesquisadores de várias instituições,
revelando que o país foi uma terra de gigantes há 60 milhões de anos. Então, vamos ver o que é a locução adjetiva. Primeiro aqui ele está pedindo para a gente identificar o substantivo comum que foi utilizado pela jornalista para retomar o substantivo próprio Brasil. Então, vamos reler para a gente perceber. O maior dinossauro já encontrado no Brasil foi apresentado ao mundo nesta quarta-feira por pesquisadores de várias instituições, revelando que o país foi uma terra de gigantes. Então, qual foi a palavra que foi utilizada no lugar de Brasil? Foi a palavra país. Então, é a palavra que foi utilizada. Para você não ficar repetindo a palavra Brasil, ela utilizou a palavra país. Que expressão caracteriza o substantivo terra? Então, se a gente reler, a gente vai perceber que a expressão que caracteriza o substantivo terra é de gigantes. Então, o país foi uma terra de gigantes, porque é uma terra em que habitavam seres gigantescos. Então, essa é a expressão. Então, e aí, na letra C, nós vamos ver que a expressão encontrada no item B é composta de quais classes de palavras? Aí nós vamos ter que recapitular as classes de palavras. E aí nós vamos ver que essa expressão, ela é composta por uma preposição, a preposição de, e pelo substantivo gigantes. Mas essas duas palavras juntas, elas vão se tornar uma locução adjetiva. Então, vamos ver aí no quadrinho verde, anote aí. As expressões formadas por duas ou mais palavras com função de adjetivo recebem o nome de locuções adjetivas. Geralmente, são formadas por uma preposição e por um substantivo, como em colegas da turma, luz do sol. Então, aqui, por exemplo, não é apenas um grupo no WhatsApp, é o grupo do sexto ano, e esse do sexto ano é uma locução adjetiva. Então, é um exemplo. Então, aqui a gente tem a luz do sol, não é qualquer luz, é a do sol. Então, você tem uma locução adjetiva. E algumas vezes é possível, claro, substituir a locução adjetiva por um adjetivo só. Por exemplo, quando eu digo luz do sol, eu tenho a opção também de dizer luz solar. Então, existe um adjetivo que corresponde a essa locução adjetiva, mas isso não ocorre em todos os casos, não, só em alguns casos. Então, aqui embaixo no livro tem algumas locuções adjetivas, né, que podem ser substituídas por um adjetivo com um valor equivalente, né, com um valor semelhante. Então, por exemplo, você pode dizer, em vez de você falar carne de boi, você diz carne bovina. Em vez de você dizer loção de cabelo, você pode dizer loção capilar. Amor de irmão, amor fraternal. Calendário do aluno, calendário discente. Então, se vocês começarem a observar na fala de vocês, no dia a dia, nós utilizamos essas locuções adjetivas o tempo todo. O tempo todo elas são utilizadas na nossa fala, assim como nos textos que a gente escreve. Então, é isso, esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, nós vimos aqui os adjetivos e as locuções adjetivas. E eu vou passar para vocês mais dois textos para vocês lerem. Leiam em voz baixa, depois leiam em voz alta. Quem quiser fazer uma leitura em voz alta para a gente trabalhar a fluência, como a gente fazia sempre na sala de aula, pode fazer e me manda para o WhatsApp, ou compartilha no grupo, vai ser ótimo, vai ser um exercício ótimo para vocês.
E vai ser muito bom vê-los lendo, praticando a fluência. É um exercício que a gente não pode parar de fazer. Então, vocês vão fazer a leitura em voz baixa, depois em voz alta dos 2 textos, e vocês vão responder as 3 questões que estão logo ali abaixo. Eu vou copiar e colar aqui, juntamente com esse vídeo, esses exercícios para vocês. Tá bom? Nossas videoaulas, naturalmente, vão ser mais curtas do que as nossas aulas presenciais, né? Porque senão fica muito cansativo. Espero que vocês tenham gostado e eu vou fazer o possível para ir melhorando as aulas dentro dos recursos que eu tenho aqui, né? Às vezes eu não tenho muitos recursos no notebook, no celular, mas no que for possível eu vou fazer tudo para melhorar. E aguardo a participação de vocês, o empenho de vocês, não deixem de fazer as tarefas, tá bom? Um bom dia e até a próxima aula.